Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais esse aulão, Calculando Limites. E olha que legal, a gente vai aprender muitos limites legais hoje, do simples ao avançado, tá? Com limites que foram cobrados em concursos públicos. Isso que é muito legal, né? Então, um aprendizado bastante fidedigno ao que é cobrado por aí. Esse é mais um vídeo em parceria com a LTC Editora. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, não mais uma novidade, mas um anúncio bem legal aí do pré-cálculo interativo, que já foi falado, né, no nosso primeiro aulão. Inclusive, se você não assistiu ao primeiro aulão, eu vou deixar o link para você assistir. É bem legal. Lá eu falei de equações trigonométricas e foi um desafio. Equações trigonométricas em 1 hora direto, sem parar. Beleza? Vem comigo, vamos fazer aqui o primeiro e o segundo e já eu converso com vocês. Bom, pessoal, tá aí na sua tela. Deixa eu só ajustar aqui rapidamente a canetinha para ficar tudo legal para vocês. Primeira questão, ela caiu na UEL, né? O valor do limite então eis aqui o limite, pessoal. De modo geral, o que você faz, né? Eu tenho limite de x menos 3 sobre x mais 1 sobre 2 quando x tende a 2. Bom, pessoal, a gente parte de um pressuposto aqui que essas funções são uma razão entre funções polinomiais, né? Uma função racional. Ela é contínua, né? Então ela é derivável, tudo de bom, né? Essa função. Então a gente simplesmente substitui o x, né, no valor 2, tá bom? Então, de modo bem direto, o que a gente faz aqui é isso, ó. Vai ficar, o x é 2, então troca o x por 2. 2 menos 3. Embaixo, pessoal, 2 mais 1 sobre 2. Em cima, eu fico com 2 menos 3 menos 1. Embaixo, né, a gente faz aquela brincadeira, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, fica 5 sobre 2. Tem uma divisão de fração, a gente repete a primeira, que seria o menos 1. Ficou feio esse sinalzinho de menos, deixa eu botar ele aqui bonitinho para você, você merece. E multiplica pelo inverso da segunda, que no caso é 2 quintos. E aqui, claro, a gente vai ficar com menos 2 quintos como resposta. Isso está aqui na letra E. Olha que coisa linda e tranquila. Mas não se engane, né? Não é verdade que todo limite vai ser só fazer uma substituição. Tá? A gente vai ver aqui nesse vídeo, inclusive, um limite bem sinistro que caiu na escola naval. E aí você precisa de vários recursos para conseguir fazer ele. Por isso, continua comigo até o final. O aprendizado vai ser bem legal aqui, tá bom? Vamos fazer logo mais um? Essa já foi uma questão da EFON. Para quem não sabe, deixa eu só tomar um gole d'água. A EFON é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Bem legal esse concurso, pessoal. Determine o valor do limite. Eis aí o limite. Então, seguindo a nossa lógica, vou trocar o x por 1. Olha, 1 menos 1, né? Troquei aqui por 1, porque o x está tendendo a 1, sobre 1 ao quadrado, menos 1. Só que 1 menos 1 é 0. 1 ao quadrado é 1. Com menos 1 dá 0 também. A gente tem aqui, então, uma indeterminação. Uma clássica indeterminação que é o 0 sobre 0. Indeterminação. Diante disso, você precisa fazer recursos algébricos. E aí esse é o ponto que eu quero te falar. Por isso a importância, pessoal, de ter um bom pré-cálculo, que é saber aquela matemática elementar que é necessária para que você possa ir bem aqui no nível superior, tá? Porque, por exemplo, diante de uma situação como essa, o que você precisa saber é que, olha, o limite
quando x tende a 1 de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, a gente tem um recurso algébrico de fazer isso aqui assim, ó. Limite, quando x tende a 1. Bom, em cima não tem o que fazer, né? X menos 1 não muda. Mas x ao quadrado menos 1, você poderia lembrar do a ao quadrado menos b ao quadrado, que a fatoração fica sendo a mais b vezes a menos b. Ou seja, a gente está empregando aqui, pessoal, a diferença de dois quadrados, que vira o produto da soma pela diferença. Paulo, mas aqui não tem dois quadrados. Bom, tem sim. Na realidade, o 1, ele sem problema nenhum, pode ser visto como 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado vale 1, tá? Então, a gente, aplicando essa formulazinha, vem para x mais 1, que é a soma, né? Vezes x menos 1, que é a diferença. E aí, pessoal, como a gente está calculando o limite quando x tende a 1, e aí não importa para mim o que acontece quando x é igual a 1, tá? Eu posso vir aqui cortar isso, né? Porque aqui eu com certeza estou considerando que o x não é 1, porque se fosse 1 daria 0, eu não poderia fazer isso, tá? Mas no ponto exato de quando o x é igual a 1, eu não estou interessado. Eu estou interessado numa vizinhança pequena do 1. Então a gente pode fazer isso sem problema, tá? E aí, x menos 1 dividido por x menos 1 é 1, né? Eu fico, portanto, com limite de 1 sobre, olha, sobrou embaixo o x mais 1, quando x tende a 1. Então isso fica sendo... Agora sim eu substituo 1 mais 1, 2. Olha que legal, pessoal. 1 sobre 2. Uma coisa linda de se fazer. E aí, quem tem dificuldade nesse tipo de questão, é uma dificuldade do limite? Não. Realmente o limite foi só substituir, né? É uma dificuldade de lembrar dessa fatoração, né? De lembrar de produtos notáveis. Por isso a importância de se fazer um bom pré-cálculo. Nesse sentido, é que eu quero falar com vocês, por favor, me permitam rapidinho, sobre o nosso pré-cálculo interativo, né? Que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde você começa fazendo uma avaliação diagnóstica, justamente para identificar quais são as suas deficiências das 15 principais matérias de matemática elementar que são importantes para que você possa fazer o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, as físicas, tá? Mecânica dos fluidos e as matérias importantes que cobram esses assuntos de ensino médio, sobretudo, né? Para que você possa, então, ir bem na faculdade, ou então para que você possa ir bem nesses concursos públicos, tá bom? E aí, ao identificar essas dificuldades, o próprio sistema ele vai te sugerir leituras, videoaulas, onde você vai poder estar reforçando esse conteúdo. E aí, ao ter estudado isso novamente, você faz mais questões, e aí mais coletagem de dados sobre o teu eventual aprendizado ou não é realizado, e aí você volta para fazer mais questões, e você tem ali o detalhamento das questões, tá certo? A resolução comentada para que você possa entender o que você errou ou não. E aí, ao fim desse processo todo, você refaz uma avaliação diagnóstica similar nos moldes lá da primeira, para saber o teu ganho real de aprendizado, tá certo? E com isso, espera-se que você possa mandar muito bem na tua faculdade, que você possa, então, não reprovar nos cálculos e não desistir do teu sonho, que é ser engenheiro, ou então passar num desses concursos públicos, beleza? Acesse aqui a descrição do vídeo, que lá está explicado melhor para você, com link, né? Enfim, para que você possa adquirir o material, um preço bem baixinho, bem legal. E eu te dou um presente ainda, se você usar o cupom EQUACIONA30, você tem 30% de desconto. Então é bem legal. Sem contar que com isso você ainda ajuda o canal, tá? Ajuda o canal a se manter ativo, então, ou seja, fica legal para todo mundo. Pessoal, qualquer dúvida, deixa nos comentários também. Bom, vamos fazer mais questões? Vamos lá. Se você ainda não curtiu o vídeo, dá aquela curtida, dá aquela moral,
senta o dedo no like, compartilhe nas suas redes sociais, ajuda muito ao canal, beleza? Vamos para a questão 3 da EFON, dá uma lida aí, só vou tomar um gole d'água. Aqui, na realidade, a gente tem o tema continuidade, mas que está intrinsecamente ligado a limite, tá bom? Então, no fundo, a gente vai ter que calcular limites aqui. Os valores de A, sabendo que a função abaixo é contínua para todos os valores de x, será... Muito bem, pessoal, olha só. Para que a gente tenha uma função contínua, permita-me até fazer aqui, rapidinho, um gráfico, para que fique bastante claro para você. Eu vou desenhar aqui duas funções. Uma é contínua e outra que não é contínua, tá bom? Essa aqui é contínua num determinado ponto, aqui, ó. Nesse ponto, tá? Ponto x0 aqui. E eu vou desenhar uma outra que não é contínua nesse ponto x0. Então, tá lá. Aqui a gente tem um ponto x0. Aqui aberto, né? E a gente claramente vê que tem um salto aqui. É um salto de descontinuidade. A ideia é o seguinte, pessoal. Para que a função ela seja contínua, os limites, tanto à esquerda quanto à direita, precisam ser iguais à imagem do x0. Né? Para casar aqui e tipo, tá juntinho ali, tá bom? Falando em palavras bem fáceis para você compreender. Já essa aqui, se eu faço o limite à esquerda, o limite à esquerda aparece aqui. Quando eu faço o limite à direita, o limite aparece lá em cima. Inclusive, a gente pode dizer nesse caso que sequer há o limite, né? Porque os limites laterais seriam diferentes. E ainda que existisse o limite, ele precisaria ser igual ao f de x0. Aqui o da esquerda até fica sendo igual, né, ao f de x0, nesse meu exemplo, mas o à direita ele não fica igual. Portanto, essa função não é contínua. A gente vai usar essa lógica, então, de que essa função aqui, olha, tendo um ponto, vamos chamar de crítico, que seria o 3, né? Porque para maiores que 3, ou 3 ela é uma coisa, e para menor que 3 ela é outra, né? Então a gente teria que ter o seguinte, que o f de 3 ele precisa ser igual aos limites laterais, tá certo? Ou seja, o limite de f, quando x tende a 3, tanto da direita, como o limite de f quando x tende a 3 pela esquerda. Vamos fazer isso? Vamos lá, pessoal. Olha, f de 3 é tranquilaço, né? Vou fazer aqui, ó. Quem é o f de 3? Eu pego aqui, ó, x maior ou igual a 3. Então, quando x é 3, essa aqui é a regra. É a ao quadrado vezes 3 menos a. Quem é o limite de f quando x tende a 3 pela direita? Ou seja, por valores maiores do que 3. Para valores maiores que 3, está aqui também. Então, vai ser a ao quadrado vezes 3 menos a. Já ficou igual, tá lindo para mim isso. E aqui, vamos fazer quando x tende a 3 vindo pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 3. Aí é 4. Então, acabou o problema. Como isso já está igual a isso, basta que isso seja igual a 4. Olha que coisa linda, né? Então, ó, a ao quadrado vezes 3, que eu posso escrever como 3a ao quadrado, menos a, precisa ser igual a 4, né? 3a ao quadrado menos a menos 4 é igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Vamos resolver. Delta igual b ao quadrado, b aqui é menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes o a, 4 vezes 3, olha aqui o a, vezes c, que é menos 4, né?
Então, eu vou ter delta igual... Olha, menos aqui vai dar mais, né? 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. 48 mais esse 1 aqui da frente, 49. Esse é aquele momento que a gente sorri, né? A gente faz um delta que tem uma raiz exata, né? Dá realmente uma alegria no coração. Segunda parte da fórmula, A igual menos o B, menos o menos 1 vai dar 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7, sobre 2 vezes o A. O A é 3, olha aqui, ó. Então, 6, pessoal. Eu fico, portanto, com 1 mais 7, 8, dividido por 6, que seria 4 terços. Ou 1 menos 7, menos 6, que ao ser dividido por 6, fica menos 1. Então, tem duas possibilidades, né? Menos 1 ou 4 terços. E olha aqui, letra E. Ficou claro isso para todo mundo, pessoal? Espero que sim. Espero que você esteja gostando aí. Tira o print, deixa um comentário. Esse é um vídeo em modo estreia. Provavelmente eu estou aí agora batendo papo com vocês. Talvez haja também um representante da editora LTC. E se você tiver dúvidas sobre, né, o pré-cálculo interativo, ou simplesmente PCI para os íntimos, só deixar aí no próprio chat que está ao vivo, ou com mensagem também. Vamos lá, galera. 4. Mais uma questão da EFON. A EFON realmente é um concurso. Essa escola aqui no Rio de Janeiro, né? É um concurso que cobra muito cálculo, né? São muitas questões de cálculo. Então não tem jeito, tem que saber bem isso. Vamos lá. Para que a função, olha aí, a função seja contínua para todo valor de x, qual deverá ser o valor de k? Maravilha! Então, é uma questão que é muito similar à anterior, né? A gente acabou de ver o que precisa acontecer para que a gente tenha, então, a função sendo contínua. Olha, um determinado ponto, né? A imagem do ponto precisa ser igual aos limites laterais. Nesse caso aqui, como a gente não tem desigualdades, né? Olha aqui, ó, nas restrições, a gente tem x igual a 2 ou x diferente de 2. Então, o 2 é o nosso ponto de preocupação, nosso ponto crítico. A gente vai calcular o limite para quando x é 2. E esse limite precisa ser o quê? O f de 2, né? Então, f de 2 precisa ser igual ao limite de f quando x tende a 2, porque aí você vai ter, como eu desenhei no gráfico para vocês, aquele ponto ali sendo ligado, não havendo nenhum tipo de salto, tá bom? E aí a função é contínua. Bom, f de 2, olha, quando x é 2, o valor é k. Então aqui não tem nem o que fazer, né? Aqui é k. Então eu vou calcular o limite quando f... o limite de f quando x tende a 2. Vamos fazer isso, ó. Limite de f quando x tende a 2. Olha, então, como no limite eu estou justamente, como eu já expliquei para vocês, preocupado com o que acontece numa vizinhança do 2 e não no 2, eu vou usar o k? Não, eu vou usar essa outra fórmula aqui, ó. Limite de 5x ao cubo menos 10x ao quadrado sobre x menos 2 quando x tende a 2. E aí, se você vem aqui e troca o x por 2, acontece o quê? Vamos ver. 5 vezes 2 ao cubo menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos 2. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40 também. Olha o que aconteceu, pessoal. Vai ficar 0 embaixo, né? 2 menos 2 é 0. E 0 em cima. Uma indeterminação. Então a gente está com um problema aqui. Normalmente, o que se faz é o que a gente fez lá na questão 2. A gente precisa fazer algum tipo de operaçãozinha algébrica, de manipulação algébrica, para eliminar
em determinação. Então a gente vem aqui, ó, daqui a gente parte para cá, ó. Vamos repetir, ó, limite quando x tende a 2. E aí eu faço uma observação que eu tenho 5x ao cubo e 10x ao quadrado, né? Eu tenho o fator 5, que é um fator comum. E como x ao cubo é x ao quadrado vezes x, eu tenho também um fator x ao quadrado. Então eu posso colocar em evidência o 5x ao quadrado, né? Aqui sobrando somente o x e lá sobrando o 2, porque 10 é 5 vezes 2. Vamos conferir isso? 5x ao quadrado vezes x, 5x ao cubo. 5x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 10x ao quadrado. E repito aqui o x menos 2 embaixo. E aí, como eu estou calculando o limite quando o x tende a 2, eu posso fazer tranquilamente essa divisão, porque eu não estou preocupado com o que acontece quando x é igual a 2, mas sim quando o x está numa vizinhança de 2. Então pode cortar à vontade. Eu sempre friso isso, porque muitos alunos perguntam, pô, mas cortar aí está dividindo por zero. Então, para efeito de limite, não importa o que acontece. Então, na verdade, eu estou desconsiderando o fato de x ser 2 aqui. Tudo bem? E aí, finalmente, eu vou ter que o limite, quando x tende a 2, fica sendo aqui de 5x ao quadrado. E aí, eu posso substituir agora sim, 5 vezes 2 ao quadrado. 5 vezes 4, 20. Tá bom? Isso nos diz, então, né, que, lembra lá do começo, que o limite, que deu 20, precisa ser igual a f de 2, que é o k. Então, automaticamente, eu concluo que o k deve ser 20 para que a função seja contínua. Olha que coisa linda, né, pessoal? Fala a verdade. Maravilhosa questão. Espero que você esteja compreendendo. Então, o que a gente utilizou aqui? Uma noção muito difícil de cálculo? Não, uma noção básica, que é de continuidade de funções, onde o limite, quando x tem um determinado valor, precisa ser igual à imagem da função por esse valor. Eu te expliquei isso aqui no desenho, fica bastante claro que deve acontecer dessa forma, para que haja continuidade. Calculamos aqui um limite que foi uma substituição, olha aqui no final, tá vendo? Mas, para eliminar a indeterminação que havia, a gente precisou simplesmente de quê? Fatoração, que é um assunto de matemática elementar, matemática básica. Tá bom, pessoal? Vamos para a questão 5. Aumentar um pouco esse nível aí. Deixa eu só tomar um gole d'água. Olha aí então, pessoal. Considere A o menor arco no sentido trigonométrico positivo, para o qual a função real f, definida por esse trem aqui, né, seja contínua em x igual a zero. Sendo assim, pode-se dizer que A vale... Maravilha, gente. É uma questão igual às duas anteriores. Trata-se de uma função de continuidade. A gente acabou de ver que a gente sempre vai ter a dica, né? Olha aqui, ó. A dica vai estar aqui, né? Olha, x maior ou igual que 3, x menor que 3. Então, eu preciso me concentrar quando x é 3. Aqui era quando x é 2. E aqui agora, olha, quando x é 0. Tá vendo? Então, você pode partir de um princípio que, para que essa função seja contínua em x igual a 0, eu tenho que o f de 0 precisa ser, olha como é que é repetitivo, tá vendo? O limite de f justamente quando x tende a 0. Né? F de 0, olha, quando x é 0, isso aqui não é cosa, é cosseno de A, tá legal? Então, f de 0 é o cosseno de A. Vou escrever assim para não gerar dúvida. E agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite dessa função quando x tende a 0 para que eu possa igualá-lo ao cosseno de A e descobrir quem é esse tal A que ele quer saber. Pode-se dizer que A vale... Vamos lá?
Vem comigo, pessoal. Limite, então, de f quando x tende a zero. Bom, como x tende a zero, eu vou pegar x igual a zero? Não, eu quero só a vizinhança de zero. Então é essa fórmula aqui, ó. Vai ficar igual. Limite, quando x tende a zero, de tangente de x, que multiplica raiz de 1 mais cosseno de x, sobre o seno de 2x. Bom, se você vem aqui e troca, né, o x por zero, vai ficar tangente de zero. Tangente de zero é zero, tá? E aí, enfim, vai zerar em cima, porque vai ficar zero vezes isso, aí nem importa saber qual é o valor, mas vai dar zero. E seno de zero, que adivinha? Seno de zero é zero também. Pronto, temos a tal indeterminação que insiste em aparecer repetitivamente nos problemas, né? Sobretudo esses aqui, que são todos problemas de concursos públicos. Então é interessante ver até essa regularidade, né? Para você que vai prestar concurso público. Ou então quer ir para a faculdade. Bom, vamos ter que tirar essa indeterminação. Vamos ter que trabalhar para retirar essa indeterminação. A gente começa fazendo o seguinte, pessoal. Então, eu venho aqui, ó. Não adianta só trocar o x por zero. E observo que o limite de quando x tende a zero de tangente de x, bom, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, eu vou começar a usar a matemática elementar aqui. Que no caso, trigonometria básica, tá bom? Eu sei lá da trigonometria que tangente é seno sobre cosseno. Vou repetir aqui. Esse aqui, raiz de 1 mais cosseno de x, não tem muita coisa que fazer, né? Já embaixo, que é o seno de 2x, tem, né? Seno de 2x é o arco duplo. Ele é 2 seno de x cosseno de x. Olha que coisa interessante, né, pessoal? E aí, então, eu vou ficar com limite quando x tende a zero. Eu vou considerar isso aqui como uma fração, e aí eu vou fazer divisão de frações, tá bom? Eu posso multiplicar aqui, que no fundo vai ficar a mesma coisa. Seno de x vezes 1 mais cosseno de x. E aí eu posso estender isso aqui e deixar o cosseno aqui embaixo. Multiplicado pelo inverso dessa. Bom, aqui a gente pode imaginar que teria 1 aqui embaixo, né? E o inverso disso fica, portanto, 1 sobre 2 seno de x cosseno de x. Tudo bem? Né? Então, no ponto x igual a zero, não me interessa o que está acontecendo, mas sim numa vizinhança dele, posso cortar aqui seno com seno à vontade, tá bom? E aí eu vou ter, então, que isso tudo é o limite quando x tende a zero de raiz de 1 mais cosseno, que foi o que sobrou em cima, sobre... Tem um 2 que sobrou aqui, olha. E cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Maravilha. E agora eu vou tascar aqui a substituição, né? Porque o que estava dando problema era o seno, porque seno de zero dá zero. Mas agora só ficou cosseno. E cosseno de zero é 1. Então morreu. Olha que legal. A indeterminação, né? Aplicando x igual a zero, fica 1 mais cosseno de zero, né? Sobre 2 cosseno ao quadrado de zero. Cosseno de zero é 1, então fica a raiz de 1 mais 1, raiz de 2. E 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 2, raiz de 2 sobre 2. Olha que lindo. Lembra que isso aqui, que é o limite da função, ele tem que ser igual aqui, o f de zero, que é o cosseno de A. Então isso aqui é o cosseno do ângulo A. E aí, cosseno de quem, pessoal? Que dá raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus, né?
Então a gente tem que A é igual a 45 graus, ou então π sobre 4 radianos, né? E aí a gente chega na conclusão, π sobre 4, letra E. Maravilha? Claro que haveriam outros arcos que dão raiz de 2 sobre 2 no cosseno, porém, por isso que ele explicou, considere A o menor arco no sentido trigonométrico positivo. Então, é a primeira determinação positiva que a gente está interessado mesmo. Beleza, pessoal? Bem legal essa questão, já tivemos aqui elementos de trigonometria um pouquinho mais pesados, deram uma leve apimentada, mas foi tranquilo, né? Bom, se você está curtindo essa aula, muito importante que você manifeste, então, isso, deixando a tua curtida no vídeo. Aperta aí agora, se você não apertou ainda, aperta a curtida. Verifica se você está inscrito no canal. Se não tiver, ó, aperta aí, se inscreve. Tem o sininho também, aperta o sininho, que aí você sempre fica sabendo quando eu jogo um vídeo novo aqui. Beleza? Pessoal, agora o bagulho ficou mesmo pesado. A gente vai fazer uma questão da Escola Naval. E aí eu quero que você abra o teu coração para mim aqui. Que você fique tranquilo. Chegamos ao ponto, talvez, de maior desafio aqui desse vídeo. Mas fica tranquilo. Relaxa o teu coração que você vai entender o que eu vou fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Olha, todo limite que você precisar calcular que tende a mais infinito, tá? E aí você observou que além de tender a mais infinito, está aqui ó, uma expressão está elevada a x. Você pode e deve pensar no limite fundamental que diz que quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso é igual o E, aquele Ezinho que é a base do logaritmo natural. Esse é um limite fundamental que você vai usar como coringa, você vai usar como fórmula. Tá legal? Show? Aí tu vai falar assim, pô, Paulo, beleza, mas tudo bem, tá tendendo a mais infinito, tem um x aqui, pô, mas olha ali dentro, tá uma coisa louca, né? Como é que isso aqui vai virar algo parecido com isso? Descansa teu coração, confia. O que você vai fazer logo de cara? Quando for uma situação como essa, você tem que tentar escrever como 1 mais 1 sobre alguma coisa. Não vai ser o x, claro, né? Isso aqui e isso não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes. Mas o 1 mais 1 sobre alguma coisa você precisa colocar. Então a maneira mais eficiente de você fazer isso é fatorando ou dividindo, inclusive. Aqui a gente até consegue fatorar o de cima, do de baixo também sinistrinho, não vai cortar nada, né? Então eu vou dividir, efetivamente dividir, ó, x ao quadrado mais 5x mais 4, que eu vou dividir por x ao quadrado menos 3x mais 7. Por isso, a importância de você saber esses elementos de matemática elementar. Por exemplo, aqui não tem nada de cálculo, é matemática elementar, polinômios, tá vendo? Vamos lá, ó, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. E aí eu volto com esse 1 multiplicando todo mundo e jogando para o outro lado, trocando sinal. 1x ao quadrado fica menos x ao quadrado. 1 vezes menos 3x fica menos 3x, mas vai ficar aqui mais 3x. E 1 vezes 7 é 7, vem para cá com menos 7. Aí eu efetuo essa soma, né? Primeiro sempre corta, né? E aí aqui vai dar 5x mais 3x, 8x. 4 menos 7 menos 3. E já não dá mais para realizar a divisão, isso aqui é o resto, porque o grau aqui é 1, o grau lá é 2. No entanto, o resultado então dessa divisão, pessoal, que é exatamente o que eu quero para cá, ficou sendo 1 mais o 8x menos 3, que deveria ser dividido por esse, mas não tem como dividir mais. Mas aí eu escrevo assim, x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, isso aqui, que é esse dividido por esse, é exatamente igual a isso. Ó, começou a ficar
parecido? Você concorda comigo? Então, tenho que esse k é o limite quando x tende a mais infinito disso aqui, que deu exatamente isso, né? 1 mais 8x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 7 e ó, elevado a x. Aí tu vai olhar assim, ainda não tá, Paulo, ainda não tá parecido. Então a gente vai precisar de mais manipulação algébrica. Fica tranquilo. Vou te passar o bizu e você começa a replicar isso em questões parecidas. A ideia é essa, tá? Bom, para aparecer 1 sobre alguma coisa é fácil. Aqui, ó, vou te mostrar. Limite quando x tende a mais infinito de 1 mais, força aqui o 1, só que aí tu joga o inverso disso. X ao quadrado menos 3x mais 7 sobre 8x menos 3. Olha lá que gostoso. Já apareceu, então, o 1 mais 1 sobre alguma coisa. Né? Elevado a x. Né? A gente está elevado a x. Aí tu fala assim, beleza, Paulo. Apareceu realmente. Mas aqui, ó, tá x e lá no expoente tá x também. Aqui tá esse trem, lá no expoente tá x. Tá diferentão. Tens toda a razão. Vamos fazer mais manipulações algébricas. Ó. Limite quando x tende a mais infinito de 1, já já você vai entender o porquê desse duplo parênteses, 1 mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 7 sobre 8x menos 3. E aqui eu vou forçar absurdamente o que eu quero. Que é tá igual, né? Tá x aqui embaixo e tá x lá em cima, ou seja, tá esse trem aqui embaixo e tá esse trem lá em cima. X ao quadrado menos 3x mais 7 sobre 8x menos 3. Nesse momento você está pensando assim, pô, Paulo roubou muito. Como é que ele faz o x virar isso? Vou te mostrar. Realmente eu fiz uma coisa que não existe. Mas a gente faz agora uma correção. Eu boto uma potência de potência aqui, ó. Eu pego o inverso desse cara, 8x menos 3, né? Sobre x ao quadrado menos 3x mais 7 e multiplico pelo x. Porque isso aqui seria potência de potência. Seria isso aqui, ó. A elevado a m, que por sua vez está elevado a n. Eu devo multiplicar os expoentes. Quando eu multiplico esse por esse, como é o inverso do outro, morre, vai dar 1. E 1 vezes x fica só o x. Então isso é absolutamente igual ao que eu tinha no passo anterior. Tranquilo? Essa é a malandragem, esse é o traquejo que você tem que pegar para poder forçar o que você quer. Né? Vai se acostumando com isso. E aí, isso aqui dentro ficou maravilhoso. Porque agora ficou, né? Olha, 1 mais 1 sobre alguma coisa é elevado a alguma coisa. E mesmo que tá x aqui, tá x lá, tá esse trem aqui, tá esse trem lá, o resultado é o mesmo. Quando eu aplico esse limite aqui, pessoal, incrivelmente, né, e maravilhosamente, vai dar o nosso E, que é o limite fundamental, que é esse aqui que eu coloquei para vocês. Então, eu vou ter finalmente que isso é igual. O limite, quando x tende a mais infinito, de E, essa parte da E, né? Só que está elevado a isso aqui. Ou seja, 8x ao quadrado menos 3x sobre
x ao quadrado menos 3x mais 7. Então ainda tem coisa para fazer, mas melhorou substancialmente, né? Então isso vai ser igual. Vamos aplicar então o limite. Olha, pessoal, para efeito de passei aqui no curso de cálculo que eu tenho já esse bizu. Tendendo a mais ou menos infinito, tá? Só nos interessa o termo dominante, tá? De funções racionais, ou seja, quando x tende aqui a mais infinito, qual é o termo dominante aqui, ó? 8x ao quadrado, então só interessa ele. Qual é o termo dominante embaixo? X ao quadrado. Porque ele supera os demais, tá vendo? Então, o limite, quando x tende a mais infinito, corta x ao quadrado com x ao quadrado aqui. A gente pode fazer isso tranquilamente. Vai ficar de e na 8, né? Ficou constante, ou seja, é igual ao próprio e na 8. A gente pode fazer essa simplificação à vontade, porque quando x tende a mais infinito, ele está muito longe do zero, né? Então não tem problema fazer isso. Olha que legal, pessoal. O limite deu e na 8 e o limite era o k, tá vendo? Então k é igual a e na 8. Olha que coisa incrível, muito bonita essa questão. Mas não acabou, né? Porque ele quer, na verdade, não o valor de k. Ele quer ln de 2k mais log de 5. Mas agora ficou fácil. Então eu tenho a resposta sendo ln de 2k mais log de 5. O que eu vou escrever aqui? Ó? ln de 2 vezes o k, que é na 8, mais o log de 5. O log de 5 é aquele velho macete. Eu posso escrever como 10 dividido por 2. Tá bom? Então aqui eu tenho o log do produto. Eu vou abrir numa soma. ln de 2 mais ln de e na 8. E aqui eu tenho uma divisão. Eu abro numa subtração. Então fica log de 10 menos log de 2. ln de 2 não tem o que fazer. ln de 2. ln de 8 com a base do ln, né? ln é o próprio logaritmo de base natural, ou seja, ln de x, pessoal, é o log de x na base e. Então, claro que vai dar 8 aqui, né? Mais 8. Log de 10 é 1. E log de 2 não tem o que fazer. Vai aparecer um 9 e um ln de 2, né? ln de 2 está em todos, o 9 está aqui. Então só pode ser essa ou pode ser essa. E aí só tem ln na resposta, então eu vou fazer uma conversão aqui rapidamente. ln log de 2, a gente aplica a mudança de base. Lembra que se eu tenho um log de A na base B, quero mudar isso para a base C, é só fazer log de A na base C sobre o log de B na base C. Pronto. Super tranquilo. Então, log de 2 seria ln de 2. Estou mudando para a base 2. E como eu não estou vendo a base aqui, é 10. Então, jogo ln na base 10. Então, aqui eu tenho ln de 2 e ln de 2. Eu posso colocar em evidência. Multiplicando 1 menos 1 sobre o ln de 10, que foi o que sobra aqui. E 8 mais 1, 9. Mais 9. E vai ser a letra A. Olha. Tá vendo? ln de 2, que multiplica 1 menos ln de 10. 1 menos 1 sobre ln de 10. Tá aqui, ó. ln de 2, que multiplica 1 menos 1 sobre ln de 10. A única diferença é que ele botou esse ln de 2 lá para o final. Mas está multiplicando é a mesma coisa, tá? E o mais 9. Tá aí o mais 9. Portanto, letra A. Realmente uma questão difícil, né? Não tenho que esconder isso de vocês, mas é uma questão muito bonita. Aprenda essas técnicas, esses traquejos, que vai dar bom sempre nesse tipo de questão. Beleza? Continua comigo. Tem mais uma que eu quero fazer com vocês, que é a saideira. Essa um pouco mais tranquila.
mas que tem aqui uma situação interessante que eu quero te mostrar. Continua comigo, vale a pena, tá? Vamos lá, pessoal. Olha, se você aplica x igual a zero direto, que é o que a gente tem que olhar e tentar fazer, tá? Fica 0 mais 25 dentro da raiz, menos 5. E embaixo fica 0 mais 16, menos 4. Vai ficar só a raiz de 25, que é 5, menos 5, 0. Raiz de 16, que é 4, menos 4, 0. De novo, olha que interessante. Indeterminação também, né? Então a gente precisa fazer aqui um algebrismo. Aqui acontece uma coisa muito interessante, né? Que nesse tipo de expressão a gente pensa logo em fazer uma racionalização de denominador. Só que, veja bem, quando você faz a racionalização do denominador aqui, em cima você tem isso, né? Embaixo você tem isso. Deixa eu fazer aqui bem bonitinho para você. E aí você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Olha aí, ó, mais matéria de ensino médio, tá vendo? Na verdade, isso aqui é ensino fundamental, né? Racionalização de denominador. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. O conjugado é só trocar o sinal do cara do meio, tá? E aí, você utiliza aquele produtinho notável que eu já utilizei hoje. Embaixo, né, o quadrado primeiro mais o quadrado segundo. Só que, olha só, esse fator ele vai continuar dando zero, né? Então vai dar zero embaixo, em cima. E também dá zero embaixo. Por quê? O produto da soma pela diferença seria o quadrado primeiro. Quando você pensa no quadrado primeiro, dá x mais 16, corta-se a raiz, menos o quadrado segundo, x menos 16. Então vai dar x. Embaixo ficou x. E em cima tem esse produto aqui, esse termo, né? Que dá zero. Então, trocando o x por zero, parece o zero embaixo, parece o zero em cima. Continua indeterminado. Olha que interessante. Então, aqui não resolve você simplesmente racionalizar o denominador. Você vai ter que também racionalizar o numerador. Isso é bem legal e é bastante incomum. Então, fica antenado com isso. Para racionalizar o numerador, você multiplica embaixo e em cima pelo seu conjugado. Então, é só botar um mais aqui, ó. Tá menos 5, a gente bota mais 5. Em cima e embaixo. Lindo isso, né, pessoal? Fala a verdade. Muito bem, então, ao fazer isso, eu fico assim. Olha, esse termo aqui, com esse outro aqui, e como está tudo multiplicando, tanto faz a ordem que eu multiplicar, né? Fica o quadrado do primeiro, né? Porque é o produto da soma, que é a soma pela diferença. Então, o primeiro é raiz de x mais 25 e o segundo é 5. Então, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, menos 25. Resolvido esse aqui e esse lá. Esse aqui eu vou só repetir. Raiz de x mais 16 mais 4. Embaixo, né? Esses dois aqui, ó, esse com esse, a gente já viu que dá x, tá aqui, eu fiz aqui, então vai ficar x. E vai ficar esse termo aqui boiando. A gente repete aqui, raiz de x mais 25 mais 5. E aí, interessantemente, claro, aqui também, ó, 25 menos 25, que também dá x. E aí esse x corta-se com o de baixo. Posso fazer isso à vontade, né? Em x igual a zero não estou interessado, porque o limite está tendendo a zero. Sobrando somente esse cara, x mais 16, né? Mais 4 sobre x mais 25 dentro da raiz, né? Mais 5. Olha que legal, pessoal. Tá aí, né? Então, a gente fez uma manipulação mega algébrica aqui de racionalizar tanto o numerador quanto o denominador para fazer
essa expressão que estava indeterminada, que é o limite quando x tende a zero, de raiz de x mais 25 menos 5 sobre raiz de x mais 16 menos 4, ser para efeito de limite, quando x tende a zero, ser igual a isso. Raiz de x mais 16 mais 4 sobre raiz de x mais 25 mais 5. E aí a gente pode substituir por zero à vontade, porque ó, trocando por zero fica 0 mais 16, raiz de 16 mais 4. 0 mais 25 é raiz de 25 mais 5. Raiz de 6 é 4, 4 mais 4 é 8. Raiz de 25 é 5, 5 mais 5 é 10. 8 sobre 10 ou 4 quintos. Olha que coisa linda, né, pessoal? 4 quintos, letra E. Beleza? Queria te mostrar mais esse aqui. Que bom que você ficou comigo até o final. Tamo junto, beijo grande. Olha, tá vendo a importância do pré-cálculo? Então, vem firme. Pega esse produto, esse ambiente virtual de aprendizagem que vai te ajudar muito, com toda certeza. Ó, precinho, cupom de desconto Equaciona 30, ajuda o canal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Beijo grande. Uhul. Valeu, fui.